Próxima aula. A aula de hoje vai ser sobre coberturas. Eu iniciei uma pincelada na aula anterior, pensando qual seria o raciocínio de uma cobertura ideal. Mas eu consigo desenvolver uma habilidade clínica para indicar essa cobertura. Quando eu vou pensar em qual cobertura usar após fazer todo o preparo do leito e as etapas da higienização de ferida, eu vou avaliar principalmente 3 parâmetros. Qual que é a quantidade de exudato aquela ferida tem? Ele está com exudato ausente, pequeno, moderado, grande? Segundo parâmetro que eu preciso avaliar é qual que é o tipo de tecido naquela lesão. É um tecido viável? Tecido de granulação, um epitélio? Não, é um tecido inviável. É um esfacelo, é uma necrose de coagulação, uma escara. Então, eu preciso estar avaliando o tipo de tecido. Terceiro ponto é identificar as necessidades daquela lesão. Ela está necessitando de hidratação? Ela está necessitando de desbridamento? Ela precisa utilizar uma cobertura que promova a absorção? Não, eu preciso utilizar uma cobertura que protege o epitélio recém-chegado, né? O epitélio novo. Não, nesse momento está com sinais inflamatórios, então eu preciso de uma cobertura com ação antimicrobiana. Tudo isso eu preciso pensar quando eu vou indicar uma cobertura. Normalmente, as pessoas me perguntam, Lívia, mas como que eu vou usar? O hidrogel serve para quê? Se eu tenho o tecido inviável, qual que é a cobertura que eu uso? É importante, gente, desenvolver o raciocínio clínico, porque eu não sei o que eu posso ter disponível naquele momento e no local onde eu estou trabalhando. Mas a partir do raciocínio clínico, você consegue pensar numa conduta adequada. Então, pensando no primeiro parâmetro, na avaliação do exudato, se a ferida, igual aqui eu estou sinalizando para vocês, ela está seca, eu preciso pensar em coberturas que ofertam umidade, tá? Ou para manter aquele tecido com uma umidade controlada, hidratada, para terminar o seu processo de epitelização, ou para favorecer, por exemplo, um desbridamento autolítico, quando eu tenho um tecido inviável, tá? Agora, quando eu olho para aquela ferida e eu vejo sinais, borda macerada, grande quantidade de exudato, relato do paciente que está andando, está pingando, que troca várias vezes, opa, preciso pensar em retirar essa umidade, tá? Quando eu penso em ofertar umidade, eu preciso pensar o quê? Em soluções à base de gel, de óleo, que vai proporcionar e ofertar maior umidade para aquela lesão. Hoje a gente tem várias coberturas disponíveis, que eu não tenho conflito de interesse com nenhuma dessas coberturas que estão aparecendo na tela para vocês, mas qual seria o raciocínio? Se eu tenho pouca umidade, o que eu vou fornecer de umidade? Vai ser um gel, por exemplo, à base de água, um gel à base de pHNB se tiver uma inflamação, um hidrogel à base de AGE, um hidrogel com alginato para otimizar um desbridamento de um tecido inviável. Ah, não, Lívia, nesse momento eu só tenho o óleo AGE. Tá com um tecido de granulação sadio, tá com epitélio, eu posso estar lançando mão dele também. Quando eu uso essas coberturas, é importante eu sempre ler o que o fabricante me orienta. Por quê? Tem marcas que vão falar para você trocar o hidrogel de 3 em 3 dias, a cada 72 horas. Tem outros fabricantes que falam que a troca tem que ser diária. Tem outros fabricantes que vão falar que a troca tem que ser de 24 horas. Além da orientação que o fabricante fornece, é importante eu alinhar isso com a equipe, com o paciente. Dependendo quando tem sinais inflamatórios, eu não posso deixar aquele curativo por muitos dias ali, mesmo que o fabricante fala que possa ficar, tá? Então, esse crivo crítico, a indicação da cobertura é importante. E quando eu tenho muito exudato, tem coberturas para estar retirando a umidade? Tem coberturas para estar retirando e controlando essa umidade.
Eu tenho, hoje em dia, no mercado, hidrofibras, eu tenho alginatos, tenho espumas com borda, sem borda, de várias formas. Tem tanto hidrofibras com algum antimicrobiano associado, pode ser que tenha DAC, o PHMB, prata, eu tenho gás impregnada com PHMB. Todas essas coberturas, elas têm a capacidade de absorver a umidade. Quando eu tenho muita exudação, eu vou pensar em coberturas que têm maior potencial de absorção. Por exemplo, uma hidrofibra, igual aqui nesse lado eu estou sinalizando. Ah, não, eu tenho, Lívia, uma exudação moderada. Então, eu vou pensar o quê? Em espumas, onde eu vou poder deixar mais dias e ela vai absorver de forma moderada. Lívia, mas nesse momento eu não tenho nenhuma dessas coberturas disponíveis. Eu tenho a gás impregnada com PHMB? Ótimo, eu posso trocar até 72 horas. Mas a ferida está o quê? Com uma umidade elevada. Então, minha troca tem que ser diária. É importante, quando eu vou utilizar essa cobertura primária, eu casar com a cobertura secundária em questão de esquema de troca, tá? Se eu uso, por exemplo, se eu estou ofertando umidade, lembra que o recomendado é uma camada fina de gel, de hidrogel. Eu não posso colocar uma grande quantidade de produto, porque não quer dizer que quanto mais umidade. Eu tenho que colocar a quantidade que é recomendada. É 0,5 centímetros ali, milímetros, né? Bem pouquinho mesmo, é uma camada fina. Então eu não posso ofertar muita quantidade de produto, senão vou macerar essa borda e vou deixar essa borda inviável. E quando eu estou retirando a umidade, eu preciso pensar na saturação da cobertura que eu estou indicando, que eu vou observar, eu consigo observar que ela muda a coloração e a sua estrutura externamente, ou que ela é absorvida totalmente, e não posso esquecer de indicar e aumentar o número de trocas do meu curativo secundário. Então, às vezes eu vou precisar indicar troca da cobertura secundária 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, sempre que necessário. Então, preciso pensar tanto na indicação da cobertura primária quanto na indicação da cobertura secundária, pensando no controle de exudação, tá? Quando eu vou avaliar o tipo de tecido, eu vou pensar se é tecido viável ou inviável. Então, aqui são os tecidos viáveis, o granulação e o de epitelização. E o inviável eu vou ter aqui, ó, o esfacelo, a escara, a necrose de coagulação e o tecido com hipergranulação, que aqui também é um tecido inviável, tá? Como que eu vou estar controlando? Primeira questão, eu preciso saber se tem algum sinal inflamatório, tá? Se tiver sinais inflamatórios, eu preciso entrar com ações com coberturas antimicrobianas. Segundo, pensando num tecido viável, eu não preciso manter a umidade controlada e proporcionar um meio que o próprio organismo consiga terminar o seu processo de epitelização. Então, hoje eu tenho o próprio óleo OGE, que é o mais comum, malhas impregnadas com AGE, com petrolato, com vaselina, de silicone, fibras com a base de colágeno. Hoje a gente tem uma gama de coberturas para manter e proteger esse tecido inviável, tá? O próprio hidrogel, uma camada bem fininha, ele também é indicado. Agora, quando eu preciso ter uma ação de desbridamento, lembrando da aula de desbridamento, eu tenho que lançar a mão da escolha do desbridamento ou da associação de desbridamento que eu vou estar fazendo. Pode ser um desbridamento enzimático junto com um instrumental conservador, e ali eu vou associando e eu vou fazer a escolha do produto. Se for uma ferida mais seca, eu vou ofertar um desbridante à base de gel ou de creme, porque aí eu consigo oferecer a umidade e usar a enzima da papaina, por exemplo, o PHMB em forma de gel para fazer esse desbridamento, tá? A própria colagenase também consegue estar fazendo esse desbridamento enzimático.
Agora, se é uma cobertura que precisa de desbridamento e ela está com exudato aumentado, eu posso usar, por exemplo, hidrofibras, que vão me auxiliar, tá? Os alginatos, eles conseguem proporcionar um desbridamento otolítico eficaz. Tem inflamação? Tem infecção? Tem biofilme? Coberturas à base de antimicrobianos, coberturas à base de antibiofilme, que vão controlar tanto o odor quanto a dor, tá? Aqui, por exemplo, são à base de pratas, eu vou sempre levar em consideração se tem exudação ou não e caminhar com o raciocínio até chegar aqui na última escolha. E aqui são coberturas que têm ação antibiofilme também, que eu posso estar indicando tanto no processo de limpeza como para o próprio tratamento da ferida. Quando eu tenho odor, uma cobertura que tem um controle de odor muito eficaz é o carvão ativado com prata. Então, se essa é a principal queixa, se eu tenho um sinal inflamatório, ela é uma cobertura bem indicada. E eu não posso esquecer que eu preciso proteger a pele que está em volta da lesão, a pele perilesional. Lembra, no processo de limpeza, eu não limpo só a lesão, eu limpo também a pele em volta, a pele perilesional. E no processo de avaliação e cuidado dessa lesão, eu também vou fazer a mesma coisa. Para a pele perilesional, eu tenho produtos específicos, creme barreiras para estar protegendo essa pele, ou eu posso estar usando, por exemplo, um óxido de zinco, que às vezes é um recurso mais fácil e mais barato, que eu consigo estar protegendo essa pele em volta, porque vai manter a hidratação daquela pele e forma uma camada levemente impermeável, tá? Só não posso esquecer, todo produto que eu coloco na ferida, no processo de limpeza eu preciso retirar, inclusive esse produto que está em volta da lesão. Aqui eu vou deixar uma tabela para vocês, para caminhar com qual curativo usar. Então, assim, se eu tenho tecido de granulação, secreção, escrara, qual que será o principal cuidado? Qual que é a principal cobertura? Vocês vão ter acesso a esse material, então vocês conseguem estar lendo com calma. E não posso esquecer de coberturas secundárias e fixação, porque a cobertura primária ela não vai sozinha. Eu preciso fixar e às vezes trocar mais de uma vez a cobertura secundária. Cobertura secundária vai ser o que, gente? A gaze, o chumaço, tá? Para fixação eu vou ter, por exemplo, as ataduras, eu posso ter o filme transparente, o auxílio do micropore, do esparadrapo. Pensa, é um idoso, a pele vai fixar na pele, a pele do idoso suporta essa fixação. Tudo isso eu preciso levar em consideração quando eu for fazer uma fixação de um curativo, tá? De uma cobertura. E quando eu vou registrar? Vocês vão receber um modelo de registro, mas é muito importante. Eu preciso sempre colocar a data e a hora que eu estou avaliando aquela lesão, aquele paciente, tá? Preciso classificar essa ferida, porque se você não sabe a etiologia, a classificação dessa ferida, você não consegue tratar ela, porque a gente precisa tratar normalmente a doença de base, o que está causando a ferida, controlar isso para conseguir avançar no sucesso da cicatrização. Eu preciso verificar o quê? Qual que é o tipo de tecido que eu tenho no leito dessa ferida? Qual que são as características que estão apresentando? Qual que é o volume do exudato? Como que está a borda? Como que está a área perilesional? A partir daí, eu vou colocar quais são os materiais que eu vou estar utilizando, o tipo de curativo que eu vou colocar, o que eu usei para limpar, se eu fiz desbridamento ou não. Lembrando que o desbridamento de manutenção, que é o que eu faço com a gás, ele é sempre recomendado no processo de limpeza. O tipo de cobertura que eu estou indicando, as queixas desse paciente, se ele está com alguma queixa relacionada a algum produto ou à própria ferida. A conduta que você adotou em questão de período de troca, de orientação, assinatura e carimbo.
É importante eu deixar isso bem registrado e sinalizado, porque nem sempre quem vai realizar a troca desse curativo ou a limpeza dessa ferida pode ser um próximo plantão, pode ser uma outra profissional, pode ser a família. Então, eu preciso manter isso bem registrado no prontuário do paciente. Colocar a mensuração que eu identifiquei, medir essa ferida. Todos esses dados, eles são fundamentais para respaldar o profissional em relação ao cuidado da ferida, tá? Essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aula. Eu estou à disposição. Muito obrigada.